Bom dia! Estamos aqui de volta para o nosso devocional. Esse final de semana é dedicado à Páscoa, então não estaremos com o manancial, estaremos diretamente com a Bíblia, lendo aqui. Hoje é a continuação do texto de ontem. Hoje vamos ler Mateus 26, a partir do verso 47. Enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e vara, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele que eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigiram-se imediatamente Jesus. Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, o que é que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Esse discípulo foi Pedro. Quando o soldado veio prender Jesus, Pedro pegou uma espada e tentou cortar o pescoço do soldado. No que ele desviou, Pedro acertou a orelha. Vou ler de novo. Um dos discípulos que estava com Jesus, Pedro, estendeu a mão e puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Olha que pesada a frase que Jesus disse. Vou repetir. Guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele colocaria imediatamente à minha disposição milhões de anjos? Jesus perguntou, você acha que eu preciso da sua proteção, Pedro? Se eu quisesse pedir a Deus, eu não teria milhões de anjos aqui me rodeando para me proteger? Continuando, agora no versículo 57, vamos dar um salto. Os que prenderam Jesus levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa haviam reunido os mestres e os líderes religiosos. Mas Pedro seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas, para ver o que aconteceria. Pedro acompanhou Jesus à distância. Vai juntando esses detalhes aí. Versículo 74 agora. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali e chorou amargamente. Eu pulei alguns trechos para ficar mais resumido. Eu quis mostrar aqui, na lição de ontem, que os discípulos não conheciam seus limites. Pedro falou, vou contigo até a morte. E Jesus falou, você não vai, você não tem coragem para isso. Chamou os 12 discípulos para orar com eles. Os 12 discípulos dormiram, não acompanharam Jesus. Na lição de ontem, eu falei que nós não conhecemos o nosso limite, tanto para o bem, tanto para o mal. E hoje, na continuação desse texto, nós vemos aqui que quando a tropa de militares veio pegar Jesus para ser preso, Pedro foi até bem atuante. Pedro pegou a espada e tentou matar o soldado. E por que para acompanhar Jesus? Só para avistar, só para acompanhar Jesus sendo preso, Jesus foi à distância. Eu vejo com isso que Pedro tinha uma confiança na espada, na força. Tanto é que Jesus falou assim, guarde a sua espada, porque aquele que empunha a espada, pela espada também será morto. Você acha que eu não poderia pedir a meu Pai para me rodear de anjos e me proteger? Com isso eu vejo o seguinte, Pedro tinha confiança, ousadia, se fosse no aspecto dele, no aspecto da força, da violência, Pedro era confiante. Agora, se fosse para caminhar do lado de Jesus e os soldados falarem, você é Pedro, o discípulo dele, Pedro não tinha coragem. Para orar com Jesus no monte, Pedro não tinha coragem, cochilou, era vacilante. Isso para denigrir Pedro e falar que nós não devemos aprender nada com ele? Não. É para mostrar que todos nós somos limitados. Todos nós temos nossa deficiência e oscilamos, ora num aspecto, ora em outro. Em um pequeno aspecto insignificante, a gente pode se exaltar e se achar forte demais. Pedro se achava forte na força física, na violência, na espada. E quantos
no mundo de hoje não se acham prepotentes, vaidosos, porque tem uma força, ou porque tem uma arma, ou porque tem um poder social, econômico, político, enquanto todas essas coisas são passageiras. Para acompanhar Jesus de verdade em todas as dificuldades dele, Pedro não era corajoso, não era valente. Aonde está a sua força? Eu pergunto hoje. Em que você confia? Na sua saúde? Na sua juventude? Na sua força de atleta? Em qual aspecto você confia na sua vida? Saiba que nenhum desses é importante. Tudo é passageiro. Um dia toda a nossa força vai passar, fama, dinheiro, estrutura, que está por trás da gente, tudo vai passar. E o que Jesus disse? Se você confia na espada, pela espada você vai morrer. E eu poderia parafrasear. Se você confia no seu dinheiro, pelo seu dinheiro você vai ser traído, você vai morrer. Então que a gente possa confiar realmente no que vale a pena. Confiar em Cristo, caminhar com Ele e não negá-lo. Essa foi a nossa reflexão de hoje. E a gente pode destacar também a questão da perseguição, né? Porque Pedro, naquele momento, ele negou a Cristo, né? Muitas vezes nos vimos assim. A gente fala, negar a Cristo? Sim, com algumas atitudes, né? Quantas vezes você já passou por uma situação que você teria que defender a sua fé? Você teve a oportunidade de defender a fé e mostrar quem era o verdadeiro Cristo. E deixou passar. Através de nós, muitas pessoas vão conhecer a Cristo. Através de nós, muitas pessoas vão vivenciar uma experiência com Cristo. Porque nós devemos ser imagem e semelhança dele. Nós devemos buscar isso, né? E para buscar isso, como a gente viu na lição retrasada, é através da palavra de Cristo, né? Então, que nós possamos se apoiar nessa palavra, buscar forças nela, porque só em Cristo nós somos fortes, né? Para que a gente possa dizer que, independente das circunstâncias, a gente pode ser forte, mas em Cristo, não através das nossas forças, dos nossos próprios interesses, mas que os nossos interesses, que as nossas vontades venham a ser a vontade de Deus, não a nossa. Vamos orar conosco? Senhor nosso Deus, nos ajude a termos real noção do nosso limite, da nossa fraqueza, e que a gente venha buscar essa força em Ti, e não em nós mesmos. Nos ajude a não confiarmos demais em nós, para que a gente não venha cair. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou da nossa reflexão, convide um amigo para participar conosco. Compartilhe esse link em outros grupos e chame pessoas para estar meditando conosco. Até o próximo. Até mais. Até mais. Então vamos fazer a nossa hora. Corta, volta. Então vamos orar, pedindo a Deus esse discernimento. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor mostrou a real natureza humana de todos os seus discípulos, os defeitos, as falhas, os acertos, e o Senhor se colocou como a solução para essa fragilidade humana. Muito obrigado, porque a gente já reconheceu a nossa limitação e já reconhecemos que o Senhor é a solução. Mas apesar de reconhecer, às vezes nós queremos voltar a ter o controle da nossa vida e a soberania dela. Mas nós não temos. Nos ajude a termos esse olhar que reconhece o nosso limite e a sua onipotência. Que a gente nunca se esqueça disso. Muito obrigado pela sua morte e ressurreição em nosso favor. Já te agradeço. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, amém. Então, se você gostou dessa nossa meditação de hoje, convide mais um amigo e reflita esse final de semana na Páscoa. Grande abraço. Grande abraço. Tchau.